muitas vezes não é reconhecida como sendo uma enfermidade que abala, que transtorna. Olá, meus queridos sonhadores de Jesus. Estamos nós agora, mais uma vez, para o nosso tempo de partilha. Um tempo de sentados à mesa para meditarmos, para juntos partilharmos a palavra de Deus, o pão da vida. E hoje me convém, achei pertinente partilharmos sobre aflição. Não só aflição física, que pode vir em forma de doença, mas aflição emocional, aflição da alma, que vem em forma de depressão, e aflição espiritual, que vem também em forma de grande marasmo de vida, quando nós não sabemos o que decisão tomar, como ouvir a voz de Deus, num momento, num século XXI, onde tantas vozes se levantam. É tão complicado sintonizar a voz de Deus. Mas quando a aflição está no meio, quando a aflição faz parte do cenário emocional, do cenário espiritual, do cenário físico, esta voz é muito menos perceptível. E eu hoje queria meditar convosco no Salmo 34, no capítulo 34, a partir do verso 6, que diz assim: clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Noutras versões diz: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Noutra versão diz: e o livrou de todas as suas aflições. Vejam bem, Davi é um servo de Deus, é um rei, é um adorador que sabe muito bem o que é viver em aflição. Ele, no seu reinado, ao longo da sua vida, experimentou vários tipos de aflição. Aflição familiar, quando o seu filho Absalão lhe rouba o trono e quer matá-lo. Aflição no início da sua caminhada com Deus, quando Saul, em ímpetos de ciúme, de inveja, quer também matá-lo. No início do seu reinado, ele sofreu a perseguição deste homem que no início até tinha o favor de Deus, Saul, mas depois o perde por causa da sua insensatez. Quantas vezes esta aflição te deixa tão fragilizado, tão cansado, tão desesperado, tão sem horizontes? Mas a palavra de Deus continua a ser a luz ao fundo do túnel, continua a ser o renovo no meio da aflição. Vamos voltar ao Salmo 34. O que é que ele diz no versículo seguinte? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que promessa tremenda! No meio da aflição, no meio da angústia, no meio desta tão fadada depressão, o mal do século. Depressão é uma doença da alma, uma doença invisível, porque não é uma doença visível, muitas vezes não é reconhecida como sendo uma enfermidade que abala, que transtorna. Mas esta enfermidade, quando o anjo do Senhor, nós temos relatos na palavra de Deus que nos mostram este anjo chegando, trazendo renovo, trazendo mensagens de salvação, de livramento. E diz aqui o salmista que o anjo do Senhor se
acampa ao redor dos que o temem. Se nesta hora tu estás a viver uma aflição terrível, não sei se é uma aflição de alma, se é uma depressão, se é uma aflição física, se é uma doença que te tem impedido de viver a vida na plenitude, se é um abatimento espiritual, agarra nessa promessa, toma posse dela e crê que o anjo do Senhor está acampado ao teu redor. E o que é que ele traz para ti? No versículo 8, ele traz uma boa nova que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Ai, o Senhor é bom. Se o Senhor é bom, Ele se compadece da tua aflição. Se o Senhor é bom, Ele não tem prazer que continues nesta aflição intensa, nesta angústia. Se Ele é bom, tu tens a certeza que estás refugiado neste oceano de bondade, porque ele diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. De outras versões diz: bem-aventurado o homem que nele confia. Se nesta hora tu te sentes completamente aliado, completamente submergido, submerso, aflito por uma depressão, por uma angústia insuportável, toma posse da mensagem que vem da parte do anjo do Senhor, do Todo-Poderoso, do Filho de Davi, da raiz de Davi. O leão da tribo de Judá, Ele é contigo, Ele não te deixa sozinho. Isto não é apenas uma falácia, isto não é uma pílulazinha, não é um ansiolítico apenas, é a palavra de Deus que é remédio para os nossos ossos, para a nossa alma, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Neste dia de aflição, olha ao teu redor, olha ao meu redor, estou rodeada da criação do Senhor. Ainda que as minhas angústias ou as minhas aflições podem cruzar, trespassar os meus pensamentos, os meus sentimentos, há um Deus que me agarra, há um Deus que envia o seu anjo para curar-me, para sustentar-me, para fortalecer-me. Se este vídeo, esta mensagem fez algum sentido na tua vida, coloca no like, curte, partilha, comenta, inscreve-te no canal. Eu sei que muitas vezes não é fácil viver quando estamos a passar por uma aflição, mas a boa nova é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, porque o Senhor o livra de todas as aflições. Antes de ir-me embora, quero despedir-me com a nossa hashtag, sem nenhuma aflição. Amo-vos, até a lua. Bye!